Convido o palestrante, professor doutor Fabiano Neves Maciejewski, que proferirá a 5ª conferência desta manhã. A professora Olaya Ganoia Flores é juíza do Chile, secretária-geral e diretora do cargo do Departamento de Assuntos Internacionais e do Departamento de Capacitação da Associação Nacional de Magistrados do Chile. Passo a palavra à professora Olaya. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los asistentes, autoridades de la universidad, académicos, profesores, colegas, abogados, estudiantes. Quiero agradecer especialmente a la organización, al doctor José Fagundes Cuña, por el alto honor que me ha conferido al haberme invitado a este congreso, en especial dada mi consideración de juez, mi calidad de juez civil y comercial, con competencia en materias medioambientales, por lo tanto es de mi especial interés estos temas que estamos tratando. Y por supuesto, el mayor de los éxitos, desear a este magno evento. Pues bien, a lo que me convoca, me ha tocado el privilegio de presentar en este momento al profesor Fabiano Neves Maciejewski. Él es maestro en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Católica del Paraná y director del Instituto Interamericano de Derecho Aplicado y Justicia. Y hoy nos hablará sobre conflictos ambientales, abogacía y efectividad jurisdiccional. Dejo con ustedes al profesor doctor Neves. Bom dia, queria agradecer. Agora sim, obrigado. Bom dia, eu queria agradecer inicialmente ao desembargador Sebastião Fagundes Cunha a oportunidade de eu estar aqui. Queria agradecer a todos os palestrantes que já me antecederam, Dr. Bochonek, Dr. Panassolo e todos os anteriores. Eu vou ser sucinto, eu quero pedir também a licença, porque há muito tempo eu me afastei da vida acadêmica, do dia a dia como professor, né? Eu fiz meu mestrado em Direito Ambiental na PUC, mas desde então eu me dedico exclusivamente à advocacia, 100% à advocacia. E a advocacia ambiental, que eu posso dizer, mais roots possível, mais pé no chão possível, né? Eu advogo em conflitos ambientais desde 2001. Eu me formei no ano de 2000 e logo em seguida eu coloquei uma mochila nas costas e fui advogar em grandes acidentes ambientais, muitos dos quais já mencionados aqui. E a gente verifica que o direito ambiental traz, o que todos já falaram aqui, um lado muito mais amplo do que o direito propriamente dito. Nós trazemos uma questão muito importante chamada justiça. A justiça, hoje em dia, no Brasil, tem diversos fatores que influenciam a justiça, principalmente nos grandes acidentes ambientais, né? Fatores como a política, como a economia, como a violência, como a influência das mídias em relação à opinião pública. Advogar no direito ambiental é ter essa noção de biologia, química, física, direito internacional, mas você tem que ter muito conhecimento de direito penal hoje em dia, extremamente. Você tem que ter noção das prerrogativas do advogado, porque o tempo inteiro a advocacia tem sofrido, assim como os outros setores da opinião, da justiça têm sofrido com a opinião pública, a gente sabe, a advocacia já sofreu uma campanha, hoje em dia a magistratura também sofre uma campanha indevida, porque o esforço tanto dos magistrados, do Ministério Público e da advocacia é um esforço hercúleo para trazer a justiça para as vítimas. Nós vamos falar rapidinho aqui, então, e eu quero frisar a advocacia. Quem quer ser advogado aqui? Tem gente ainda que quer ser advogado ou todo mundo pensa em fazer concurso? A advocacia é apaixonante, é uma profissão maravilhosa, só que hoje em dia a advocacia é uma atividade de risco mesmo. O advogado tem que empreender.
O advogado tem que trabalhar, o advogado tem que ir além, o advogado tem que visitar vítimas, falar com elas, compreender a linguagem delas, entender as comunidades, entender os diversos fatores que envolvem a atividade jurídica nessas áreas de conflitos ambientais. É importante frisar, já falaram do acidente de Mariana, falaram, né, de outros acidentes, eu vou frisar isso, porque a minha especialização é trabalhar nesses acidentes ambientais. É exatamente isso, o advogado tem que correr o risco, tem que exercer a atividade nessa sociedade de risco. Ontem, meu orientador de mestrado, né, o professor Vladimir Passo de Freitas, trouxe no primeiro quadro, que o doutor Fernando Buchinec também já salientou, essa amplitude enorme do direito ambiental, né? Então, a advocacia, nesses conflitos ambientais, tem que trazer o quê? Resultado para a vítima, resultado para o cliente, a indenização. Eu vou tentar até passar mais rápido aqui pelo adiantado da hora, mas, por exemplo, na palestra anterior, a gente sabe a questão de Mariana. Os processos, eu conheço tantos advogados que advogam lá, e eu posso falar de lá porque eu não estou advogando naquele caso, e conheço os advogados das empresas. São mais de 100 mil ações já ajuizadas. Muita ação não é nada, perto da quantidade de pessoas que foram vítimas daquele acidente. Pescadores, ribeirinhos, donos de pousadas, donos de restaurante, surf shop lá em Vitória, a cidade inteira lá na foz do Rio Doce foi atingida, hotéis, pousadas. Essas pessoas nunca mais terão o modo de ser e viver deles protegido constitucionalmente no status quo. Não vai voltar. Então falam 100 mil ações. E sabe o que aconteceu com aquelas 100 mil ações? Elas estão paradas. Paradas. Já fazem 2 anos. É muito mais provável que mais pessoas tenham recebido salários da fundação, que foi criada para organizar e gerir todo esse passivo ambiental, do que as pessoas vítimas tenham recebido indenização nos seus bolsos, tenham reconstruído suas casas, suas vidas. Esse é o estado da arte. Quero falar um pouquinho sobre as fake news, porque hoje em dia o advogado ambiental tem que trabalhar até com isso. A opinião pública com as redes sociais e esse dinamismo da informação faz com que o advogado tenha que lutar para proteger, antes de tudo, a verdade dos fatos. Ontem o professor Vladimir também falou, e hoje, quando a gente falou em meios de prova, é fundamental, se falou também do APP, é fundamental o advogado estar sempre filmando, gravando, registrando todos os atos, os locais, as entrevistas com as pessoas, as próprias reuniões com os clientes. O advogado, para se proteger, precisa gravar cada reunião que teve com o seu cliente, cada pagamento que fez o seu cliente, porque depois ele é cobrado pela sociedade, e deve ser cobrado, e o advogado não pode se isentar de responsabilidade nisso. Ontem também foi mencionado um filme fantástico aqui, que é o A Qualquer Preço, com o John Travolta, né? Quem gosta de advocacia, o papel do John Travolta é fantástico, porque ele é um empreendedor. Ele larga tudo para defender as vítimas daquela contaminação. Ele vende e ele penhora a própria casa e a casa dos seus próprios sócios para conseguir dinheiro para custear a ação ambiental. No Brasil não é diferente. Eu e outros colegas advogados que começamos a advogar em 2001, já fizemos isso. Tivemos que fazer isso, vender carro para comprar papel para fazer petição. Porque as vítimas ambientais normalmente não possuem capacidade econômica e financeira para custear o processo. E o advogado não ganha nada durante os 5 anos do processo, 6 anos do processo, 10 anos do processo, 12 anos do processo. E quando ganha, na forma da lei, de 20% a 30% do benefício, ele tem que ser um valor suficiente para cobrir todos os gastos que ele teve durante os 10 anos da demanda e ainda ser uma remuneração justa, porque ele tem família, tem filhos, tem sonhos, tem objetivos, tem estudos para pagar. Então, a questão do fake news, tinha um vídeo aqui, mas eu não vou passar por causa do adiantado da hora. Assistam esse vídeo. Tá? É um vídeo sobre o Obama, é só procurar fake news Obama. Vai aparecer na internet, é um diretor norte-americano mostrando como é fácil manipular a opinião pública nos dias de hoje. A opinião pública hoje em dia é o maior fator, tanto para juízes, advogados e Ministério Público atuarem.
Infelizmente, nós estamos normalmente pautados pela mídia. E essa mídia, hoje em dia, ela não é 100% fidedigna. O que nos preocupa muito. Um exemplo claro, a guerra na Síria. Já foi atacada a Síria, e sequer se tem certeza se aquele vídeo da contaminação em massa é 100% real. Existem sérias dúvidas em relação a isso. Ou seja, a ação e reação de todos os atores sociais estão pautadas na velocidade da sociedade de informação. Procurem esse vídeo, assistam depois. Incidente ambiental de Mariana, 5 de novembro de 2015. Vocês viram aqui a palestrante anterior falando que as pessoas estão com problema sobre o cartão sobrevivência. Espera aí. Agora eu estava lá com o meu restaurante funcionando bem, é tudo destruído, e eu tenho que receber um cartão sobrevivência para viver? Cadê minha indenização? É difícil a indenização? Sim. Indenização por dano material, individual no direito ambiental, depende de perícia. Mas a de dano moral, não. Ontem foi falado aqui muito bem. Dano moral é puro, nesse caso é presumido, até falaram aqui anteriormente, e ele é arbitrado pelo magistrado. E nós temos inúmeros precedentes na jurisprudência para quantificar e planificar o valor da indenização. Porque essas pessoas já não estão recebendo indenização, não precisava de prova, não precisa de audiência também, dano moral, ele só precisa provar a condição de ser morador, residente, profissional na região atingida. O magistrado que pegasse um helicóptero lá do IBAMA, da Polícia Federal, quem fosse e sobrevoasse o Rio Doce naquele período, já ia ver. Ontem também falaram, pega o Google aqui, localiza, faz um estudo de georreferenciamento, a pessoa mora aqui, sofreu dano moral, está vendo aqui Mariana, a situação. E aí que ontem também falaram, e hoje falaram, esse nexo de causalidade. É fundamental no direito ambiental a gente provar esse nexo de causalidade. Só que o nexo de causalidade ele tem que ser interpretado de acordo com o fato concreto. Qual é o nexo de causalidade do dano moral no caso de Mariana? Ao meu ver, advogado, é a pessoa provar que residia à beira da região atingida e que sobrevivia daquele ambiente social, ambiental propriamente dito e econômico. Coloco aqui, ó, 2015, nós estamos em 2018. E nada. Já daria tempo até para ter julgado a apelação com o processo eletrônico que nós temos hoje em dia. Dez dias demorou a imprensa para falar sobre isso. Que absurdo. Nós estamos falando de Minas Gerais, um dos principais estados da federação. Como que leva 10 dias para alguém falar daquilo? Sobre o vazamento de não sei o quê, do escândalo, que alguém pegou foto de alguém na internet, se fala na hora. No Brasil existem 402 barragens. Várias em Minas Gerais com a mesma situação de Mariana. As fotos todo mundo sabe, né? Cidades dizimadas, vidas dizimadas, pessoas que até agora vivem de um cartão de sobrevivência com um valorzinho por mês para viver. Isso é dignidade da pessoa humana? Dignidade da pessoa humana é a justiça efetiva e rápida. Quem pode trazer e permitir isso ao magistrado são só dois atores, Ministério Público e a advocacia. A advocacia tem um elemento diferente do Ministério Público. O advogado precisa ganhar a causa para sobreviver. Nós somos empreendedores e trabalhadores e ganhamos na nossa remuneração exclusivamente no êxito nesses casos. Então, eu defendo que a advocacia tem uma atitude mais proativa do que o próprio Ministério Público. Além disso, a independência da advocacia, e é muito importante o advogado estudar o Estatuto da Advocacia, as prerrogativas do advogado, é um profissional liberal e independente. Eu tenho total independência política, econômica, profissional, e eu diria até mesmo religiosa, né? Porque hoje em dia a religião também está permeando muito a opinião pública, para agir e defender um único objetivo, a indenização do meu cliente. Então, mais fotos de Mariana.
Aqui tem outro vídeo que eu também vou falando sobre os últimos 6 anos pré-Mariana e os efeitos de Mariana. Existe uma tese assustadora de que o vazamento de Mariana já havia o conhecimento prévio daquela situação. E existem indícios, né, sem usar a teoria da conspiração, que comprovam isso. Em apenas 20 e poucos dias após o acidente, já havia um termo de ajustamento de conduta firmado entre o governo de Minas, o governo do Espírito Santo, o Ministério Público de Minas, o Ministério Público do Espírito Santo, os órgãos ambientais de Minas, o órgão ambiental do Espírito Santo, os estaduais, as secretarias municipais de todas as cidades atingidas. Só quem estava de fora era o Ministério Público Federal. 25 dias você conseguiu reunir todos esses entes políticos para assinar um documento que tinha algumas laudas. Tem gente que fala, esse documento estava pronto. Não é possível. O Ministério Público Federal, escanteado dessa negociação extremamente rápida, digamos assim, entrou com uma medida para anular esse termo de ajustamento de conduta. Fez o certo? Fez. Mas olha a confusão aí de novo. Você teve um termo de ajustamento de conduta, você teve a empresa pronta para depositar bilhões, porque são bilhões, nós falamos de cifras bilionárias mesmo, e bilhões é pouco, perto do faturamento dessas empresas, perto da divisão de lucro dessas empresas, perto do que eles pagam para sócios internacionais, é pouco. Então, o direito ambiental e a advocacia ambiental estão no meio desse conflito de grande porte. O que já se sabe? Vou passar os vídeos para adiante. Outro grande acidente, Hidroalunorte, Pará, Barcarena. Eu conheço lá, já fui lá, já naveguei. A região é tão inóspita que sabe o que acontece nos rios do Pará? Existem piratas. A gente pensa, o advogado vai lá, até isso a gente tem que enfrentar na advocacia ambiental. Você vai lá, nas comunidades de Barcarena e Baitetuba, quando você entra o único meio de locomoção são barcos públicos, você corre um risco de vida. Para advogar, você corre um risco de vida. O professor Rodrigo Sanches Rios, assim como o professor Vladimir foi meu professor na graduação e no mestrado, foi meu orientador, o professor Rodrigo Sanches Rios, um criminalista muito famoso, que foi meu professor também na graduação, também no mestrado, e hoje em dia é meu advogado. Ele fala, Fabiano, a advocacia se tornou uma profissão de risco. Para ser advogado, tem que ter coragem hoje em dia. O acidente da Hidroalunorte. Vocês sabiam que o rei da Noruega veio várias vezes para Belém? Visita lá, tira foto com os índios. A Noruega é um país excepcional, acho um dos melhores países do mundo. E aqui, para as vítimas lá do Pará? Para as vítimas do Pará até agora nada. Se vazou contaminantes, cancerígenos, por toda a cidade. Nós estamos falando da floresta amazônica, muita chuva, rios. Alagou, vazou. Eles confessaram. Pagaram alguém até agora? Não. Nenhuma pessoa, nenhuma vítima. Pessoas simples. Uma enorme capacidade financeira essa empresa. Aqui existe um laudo de um órgão oficial que prova a contaminação total dos lençóis freáticos e os rios da região. O advogado da empresa contratou uma entidade com doutores, pós-doutores, e conseguiu o improvável. Ele tem um laudo agora dizendo que não há contaminação das pessoas. Daí, como que fica o magistrado, o advogado numa situação dessa? Onde se manipula a verdade em fake news, será que já se manipula a ciência em pareceres? Será que o valor pecuniário dos honorários dos peritos é capaz de fazer com que eles pervertam a ciência? Tinha uma linha filosófica que fazia isso, que eram sofistas, né? Será que isso já está também? No caso da Hidro, você tem um laudo oficial dizendo que há contaminação, e agora o advogado, de maneira competente, né, atuando para defender o cliente dele, e o governo da Noruega, que é o principal acionista, conseguiu um laudo dizendo que não tem contaminação. Aí que a gente fala, e a gente até mencionou, e depois a gente vai falar, o magistrado tem que ter a dificuldade e a inteligência de agir com esses fatores, e a jurisprudência brasileira e a lei ambiental brasileira, que é muito eficaz,
traz esses instrumentos para o magistrado. Indúbio pro natura, jurisprudência, já falado aqui, daqui a pouco nós vamos falar mais. Aqui um vídeo também, vocês podem procurar, não vamos passar aqui. Há 22 anos, essa empresa não paga tributos na região. Ela foi isentada de tributos e agora faz tudo isso. Aqui é a comunidade falando desses vazamentos há 10, 6 anos atrás. Como que ninguém fez nada? Por que ninguém fez nada? Porque sempre, isso é uma coisa que vocês podem, da experiência que a gente tem, corrupção está ligado à poluição. Todo lugar onde há grandes impactos ambientais, há grandes fatores de corrupção. Então, o direito ambiental hoje lida com política da maneira mais agressiva possível e todo esse jogo do poder que envolve. A advocacia ambiental tem que ser um pouco maluco também, tá? Mineroduto anglo-americano, mais um acidente. Eu estou falando dos últimos 3. Só dos últimos 3. Mais mencionados na mídia brasileira. São milhares. No Paraná, diversos. Paraná, São Paulo, Paulínia, né? São infinitos. Norte, Nordeste, nós temos Belo Monte, nós temos os problemas das represas, usinas, Giral, enfim. Esse é o recurso especial, que foi julgado como repetitivo, em julho de 2008, se não me falha a memória, que foi o Leading Case no Brasil, que confirmou, na principal corte infraconstitucional brasileira, aquela lei de 81. Espera aí, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, pré-Constituição, recepcionada pela Constituição Federal, diz no artigo 14 lá a responsabilidade objetiva. Pronto. Só que ninguém sabia qual a teoria que se aplicava, se é a teoria do risco integral ou não. Se passaram mais de 20 anos para o STJ, julgando um recurso especial do Paraná, nos casos dos pescadores, que já foi mencionado ontem, de um acidente de 2001 em Paranaguá, julgou e disse se aplica a responsabilidade objetiva e a teoria do risco integral. O que é a teoria do risco integral? Independe de fatores externos, o poluidor tem que pagar. Caso fortuito, força maior, culpa de terceiro, não interessa. Você ganha dinheiro com isso, você exerce uma atividade econômica que te remunera e remunera muito bem, gerou dano ambiental, indenize. Esse é o recurso especial, primeiro brasileiro julgado, e é aqui do Paraná, feita pela advocacia paranaense, e de uma escola também de direito ambiental muito importante aqui do Paraná, que é a escola que vem das origens do professor Vladimir, do professor Marés, do professor Rodrigo Sanches Rios, que é aquela escola que estudou direito ambiental na PUC do Paraná e no mestrado de direito ambiental da PUC do Paraná. Essa escola formou advogados, que hoje em dia muitos aqui, os colegas, fazem parte da Comissão de Direito Ambiental da OAB, que construíram a principal jurisprudência brasileira em direito ambiental, que é essa aqui mencionada, o recurso especial 111.4398. Então, voltando a falar, a lei de 81 ela é muito clara, ela traz todos os conceitos, é uma lei realmente visionária, traz muito bem que o meio ambiente, conforme o artigo 3º, é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O direito ambiental é social, é econômico, é político, é religioso. Ele atende todos os fatores. Mais um exemplo que ele é religioso. Explosão do navio Vicunha, em Paranaguá. Sabe quem está processando o dono do navio? A Igreja Católica. Por quê? Com a explosão, os estilhaços todos dos vitrais da catedral quebraram. O efeito sistêmico, é o que a gente chama de dano ricochete do dano ambiental, atinge todos. Igrejas, mormons, evangélicos, cristãos, todos nós somos atingidos. Então, é muito importante essa lei, traz bem o conceito de poluição também, né? Aqui também é importante, prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população e, mais claro ainda, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Qualquer dano ambiental de grandes proporções cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, e isso, conforme a lei, é definição de poluição.
Poluição não é só aquela propriamente dita contaminação química. E aí, a inteligência de promotores, magistrados e juízes, advogados, esse nexo de causalidade tem que ser interpretado de uma maneira mais favorável à vítima do dano ambiental. A responsabilidade é objetiva, conforme eu já falei. Isso aqui é um primeiro grande acidente de Paranaguá, matéria de 2005, Gazeta do Povo, e que gerou a jurisprudência, o leading case, que foi julgado pelo recurso especial em 2008. Esse efeito sistêmico já falado pelos doutrinadores há muito tempo, né, que atinge todos os fatores da vida humana. Eu vou passar outros conceitos do professor Ed Milaré também, falando sobre os efeitos sistêmicos. STJ hoje em dia, para a gente ir finalizando. O princípio do indúbio pro natura, muito bem falado aqui pelo doutor Bochenek. Na dúvida, temos que favorecer o meio ambiente propriamente dito, o meio ambiente econômico, o meio ambiente social. As vítimas individuais também. O dano moral é a maneira mais eficaz de trazer efetividade à tutela jurisdicional do meio ambiente. Indenização no bolso da vítima. Qual que é o problema disso? A indústria do dano moral. Só existe indústria do dano moral porque existe matéria-prima farta. Todo mundo fala, o advogado não vai ter trabalho no futuro. Eu vou falar para vocês. Nós temos trabalho para gerações e mais gerações. Os abusos de direito acontecem todos os dias, em todos os locais, do banco, da fila do banco, ao dano ambiental, à liberdade religiosa, ao vazamento de informações, à falsificação de provas, a invasão da intimidade do internauta, a cobrança de juros dos bancos, que ontem, finalmente, o governo, através de lei, tenta controlar isso. Todos nós somos vítimas de desrespeito aos nossos direitos, 3, 4 vezes ao dia, se bobearmos. Então, tem trabalho de sobra para os advogados. Acreditem na advocacia, é uma profissão maravilhosa, que vocês não podem desistir dela, só que tem que ter muita predisposição ao risco. Então, o princípio do indúbio pro natura. Questão do dano moral, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a falar no direito ambiental e dar esse próximo passo. A simples exposição ao risco já gera o dano moral. Como? Eu estou morando em uma cidade contaminada por chumbo. Estou criando meus filhos ali. Eles brincam na areia, brincam na terra. De repente, começa a ver os noticiários que tem gente morrendo de uma doença chamada saturnismo, que pode entrar no teu órgão e só reagir daqui a 10, nos teus órgãos internos, né? Se acumula principalmente nas vísceras e no fígado, te dá problemas cerebrais, uma série de fatores, mas ele pode só gerar esse efeito daqui a 10 anos. Você acha que eu não tenho um medo, uma exposição ao risco de viver numa cidade contaminada? Eu não tenho algum direito dessa minha aflição, angústia, que são os termos usados para o dano moral. Não tenho medo, aflição, angústia, temor, raiva. Meus filhos, jurisprudências dizendo, caso simples, corpo estranho dentro de refrigerante. Cabe indenização. O que é mais complicado? Eu tomar uma Coca-Cola com cabelo ou estar morando numa cidade contaminada, meu Deus do céu? Ou na cidade lá de Barcarena, onde vazou produto cancerígeno por todos os rios onde eu como, eu pesco. O leite, a vaca, a carne, tudo está contaminado. O que gera mais risco? Aqui as pessoas, pelo simples fato de viverem em regiões de danos ambientais sérios, regiões contaminadas ou com risco da contaminação, a simples exposição ao risco já deve gerar, sim, indenização. Então, aqui, a jurisprudência falando disso, aliança dentro de recheio de biscoito, R$10 mil. O que é pior, meu Deus do céu? Tá? Final, o STJ tem também, e sobre a questão da indústria do dano moral, só existe muito processo de dano moral, porque existe muita matéria-prima. E quem gera matéria-prima é o poluidor, é a pessoa, o ente que não cumpre os direitos e não respeita os direitos do cidadão. Então, o que eu quero dizer? A macrolide também, hoje em dia, é uma criação doutrinária, onde se suspende as ações individuais, esperando que um grande processo que gere todos os resultados, todos os pedidos, todas as causas de pedir, todos os réus estejam lá, o final daquela causa é simplesmente implantado para todos os outros. É uma solução muito boa, mas tem sérios problemas
Isso a gente pode discutir com mais calma, porque muitas vezes a macrolíder que é eleita não é a verdadeira macrolíder, como a gente fala. Ela realmente não atinge todos os réus ou toda a cadeia de responsabilidade. De vez em quando atinge só um réu que não tem capacidade financeira de pagar e está deixando de fora um outro réu que poderia indenizar todas as vítimas. Então a questão da macrolíder é muito complexa. E o caso de Mariana prova que suspender as ações por 3 anos só gera caos social, só gera oportunidade política para quem está controlando toda essa fundação, gerir quem é o escolhido para receber ou não receber indenização. Outra coisa também que é uma solução do novo CPC, eu tenho só 3 minutos aqui para o que eu estou vendo, o IRDR, que é uma solução mais maravilhosa, ela é muito boa, sim. Temos 100 mil processos ajuizados na região, no caso São Marco, com um potencial de mais de 1 milhão de pessoas ajuizarem essas ações. Elas devem ajuizar essas ações. Você é um cidadão, você tem direito a isso, procure um advogado e entre com a ação, individual ou não. Se você não fizer, você está se omitindo. Então, o que eu quero dizer? O IRDR resolve isso também. Com a evolução, os magistrados com criatividade, com capacidade, eles podem escolher 10, 15, 20, 30, 40 processos. Vamos instruir esses 50 processos, sendo dano moral mais simples ainda. Divide o pedido. Deixa o material separado, dano material, porque esse vai precisar de mais instrução probatória, vamos julgar já a parte de dano moral, que é presumido, é puro, né? É quantificável pelo magistrado, indenização no bolso da vítima. É isso que funciona. É o princípio do poluidor-pagador levado a sério. Levado a sério. Poluiu, paga. Não é utópico, não é o melhor dos mundos, não, mas é o mundo que nós temos. É a realidade da advocacia, é a realidade da justiça brasileira, é a realidade da população que é vítima disso. Então, o IRDR é outra solução efetiva, tá? Para o direito ambiental, para essas grandes demandas, né? Eu queria agradecer, eu acelerei aqui para falar um pouco, eu trouxe um viés muito apaixonado, que eu sei que eu sou apaixonado pela advocacia, sou apaixonado pelo que eu faço, assumo os riscos da profissão que eu escolhi, né? E quero dizer para vocês que quem quiser advogar, tem muito espaço para trabalhar, sim. Tem muita oportunidade para trabalhar, sim. Mas, sim, tem que empreender, tem que correr risco, tem que ser apaixonado. E, como todos falaram ontem, tem que ter criatividade. Eu queria só fazer uma última lembrança sobre o nexo causal também, que a gente tem falado tanto. O que tem acontecido muito, e no Pará já é um argumento. Antes do acidente da Hidro, teve um outro grande acidente que afundou um navio com 5 mil cabeças de boi, vivos. A empresa dos bois está falando que não vai indenizar ninguém, porque tem provas que já havia vazamento e contaminação da Hidronorte 6, 7 anos antes. Pô, se já está poluído, eu posso continuar poluindo? Essa é a opinião da empresa. Isso é um absurdo. Todas as nossas baías, onde tem grandes portos, como a Baía de Paranaguá, a Baía de Santos e outras, já estão poluídas. E agora, porque está poluído, eu posso vazar um novo navio? Não existe direito adquirido de poluir. E aí tem uma mitigação do nexo causal. Se eu não posso provar que aquele mercúrio que estava naquele navio contaminou aquele ser humano, eu tenho que presumir que os efeitos daquele acidente gerou prejuízos para a comunidade. É uma mitigação do nexo causal que é necessário para o direito ambiental para se ter efetividade. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Está aqui meu e-mail, meu telefone, também estou à disposição. Posso passar os vídeos que eu não pude passar aqui, mas eles também estão todos disponíveis na internet. Queria agradecer mais uma vez ao desembargador Sebastião Fagundes Cunha pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer à nossa presidente de mesa, muito obrigado, e a todos os participantes. Até logo. Obrigado. A nombre de la organización y mío propio, agradecemos la brillante exposición que nos ha brindado el profesor Fabiano Neves Maciejewski. Muchas gracias.